Boa noite, queridos, graça e paz, tudo na bênção? Estamos nós mais uma vez aqui, temos uma palavra de Deus para você, dentro dessa nossa nova rotina, dessa mudança que houve, mas a igreja não para, nós não vamos parar. Eu sei que Deus está tratando e cuidando de nós, como igreja, como família, e eu estou alegre nessa noite, né? Tivemos uma manhã muito poderosa, onde estivemos ali em oração, uma oração muito poderosa, muito forte, uma oração profética, uma intercessão profética. Eu sei que esses dias serão extraordinários. Estamos debaixo de decretos espirituais e é hora de acreditar nisso, né? Deus não nos trouxe aqui para outra coisa, a não ser para nos honrar segundo a nossa fidelidade e obediência. Eu sei que você entende isso. Essa noite eu quero participar com você de uma palavra que 60 dias eu já preguei essa palavra na igreja, mas talvez naquele dia você não tenha entendido tão bem, né? Ainda não havia uma necessidade, talvez, mas eu sei que hoje essa palavra fala tanto forte comigo como vai falar com você também. É você que vai estar assistindo, não é ao vivo, né? Mas uma hora você vai assistir, alguém que você vai compartilhar essa mensagem também vai assistir. Então abra a sua Bíblia aí, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Eu quero ler alguns versículos com você. Independente de nós estarmos com essa variação de tempo, até o tempo de você assistir, creia que Deus é poderoso para alcançar a sua vida, a sua casa e a sua família com o milagre que você precisa hoje. Amém? Versículo 1 do capítulo 20 de Deuteronômio diz o seguinte: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, nem temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos dar salvação. Queridos, essa oportunidade eu quero falar com você que existem guerras que a gente não entra. Existem guerras que a gente entra, existem guerras que nós somos inseridos. E no contexto de hoje, nós vamos falar do que nós temos vivido como atualidade. E Deus é tão bom com a gente, Deus é tão tremendo, porque talvez há 60 dias atrás não tenha tido tão sentido essa palavra. Não, pastor, eu estou tranquilo, minha casa está bem, minhas finanças, eu estou bem, não estou em guerra. Mas hoje eu sei que hoje a visão é diferente. Nós fomos inseridos numa guerra que nós não pedimos para lutá-la, contra o inimigo invisível, contra um sistema, e temos sido ameaçados constantemente, e dizem que essa guerra não tem hora para acabar, mas nós queremos crer em Deus, que Ele é a nossa paz, e de repente Deus vai declarar paz para este lugar, Deus vai declarar paz para a tua família, para o Brasil e para o mundo. Mas enquanto nós estamos inseridos nesta guerra, eu quero te pedir, você entenda isso, as leis da guerra, a guerra que Deus estabelece no livro de Deuteronômio, Ele está fazendo uma preparação. O livro de Deuteronômio é uma preparação, o que Deus fez conosco foi nos preparar, e o livro de Deuteronômio é uma preparação de Deus, preparando o povo. Moisés está prestes a morrer, e Ele está preparando o novo líder, Ele está preparando também o povo para adentrar a terra da conquista. Lá eles teriam que lutar, lá eles teriam que pelejar. E Deus está sendo bem claro quando Ele vai dizer que vocês vão chegar lá, vocês vão ver inimigos maiores. Eles estão armados com um poderio bélico maior do que vocês, um número maior, carros e cavalos maiores, em maior número. E Ele está falando assim: vocês não temam esse povo, tá? Vocês não temam esse povo, porque o Senhor os tirou da terra do Egito, estará com vocês. Deus está se colocando nessa guerra. Deus está falando: vocês vão adentrar, vocês vão ter que lutar.
mas eu estou com vocês, não tenham medo. Essa é a palavra. A primeira lei desta guerra, inclusive desta guerra que nós estamos vivendo como cidadãos, hoje nós estamos vivendo, seja estadual, seja mundial, esse sistema, essa separação que nos foi obrigado, né? Nós estamos vivendo essa guerra. Essa guerra é muito mais do que uma guerra física. Essa guerra é muito mais do que isso. Essa guerra é uma guerra tanto emocional, como é uma guerra espiritual e a ameaça da saúde. Então, esse isolamento, né, que nós estamos visto falar hoje, isso é uma guerra que se levantou contra a humanidade, né? Mas o próprio Jesus disse: neste mundo tereis várias guerras, né? Grifo meu, várias tribulações, mas tem de bom ânimo. Então, nessa guerra que nós fomos inseridos agora, a primeira lei, que é a lei que Deus estabeleceu para o seu povo, quando fosse entrar na terra e teriam que lutar, a primeira lei é a lei de não ter medo. A lei do não ter medo. A primeira lei, ele falou assim: não tenham medo. São maiores, né, em números, tem mais cavalos, tem mais carros, mas vocês não vão ter medo dele. Essa é a nossa confiança, de estar na mão, de saber quem é o nosso Deus e de saber na mão de quem estamos, aqueles que têm aliança com ele, né? Isso é importante, saber que nós temos uma aliança com Deus de Israel, com Deus do seu povo, com Deus da igreja, e ele está conosco, independente das situações. Então, o medo paralisa, o medo tira o foco, o medo nos torna infrutíferos, né? E quando nós somos alcançados por este medo, os nossos inimigos, eles sempre vão ganhar, eles sempre vão estender terreno em relação a essa guerra, a esse território, a essa conquista nossa. Hoje nós precisamos conquistar nossa paz, conquistar o nosso direito de ir e vir. Hoje nós temos que conquistar a nossa saúde, hoje nós temos que conquistar a nossa família, o nosso convívio social. Nós estamos numa guerra. E para isso, nós vamos ter que aprender como Deus ensinou o seu povo, preparou o seu povo antes deles adentrarem em um tempo de guerra, né? A primeira instrução foi essa: não fiquem paralisados pelo medo. Ei, você que está do outro lado aí, eu quero te dizer que independente do que você esteja vendo, independente do que você esteja ouvindo, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Não se paralise por causa do medo, não tenha medo, não tema, pelo contrário, tema ao Senhor, porque isso é sabedoria. Então Deus está falando conosco nessa noite, nesse tempo que estamos aqui juntos. E a primeira arma que ele está falando, a primeira orientação é essa: não sejam paralisados pelo medo. Continue a orar, continue a adorar, continue a jejuar. Ei, reúna a família, faça algo diferente nesse tempo, porque você vai ver o poderoso de Israel agindo na sua vida. E se você pode dar um amém aí do outro lado, faça isso. O medo é um sentimento. Sentimento tem a ver com a nossa mente, sentimento tem a ver com a nossa alma. E o que eu tenho falado e tenho aprendido nesses dias é: eu não posso deixar-me levar pelos sentimentos. O que é isso, pastor? Eu não posso me deixar entulhar a minha mente. Por quê? Porque a minha mente, ela vai comandar as minhas atitudes. A minha mente, ela vai comandar a minha alma. E eu vou entender isso. Por quê? Porque o sentimento nos leva a um estado de alerta. Um receio, né? Então, medo é um sentimento que vai te deixar em estado de alerta, com medo, um receio, né, de alguma coisa, né, do coronavírus, né, dessa peste, dessa praga que se estabeleceu. E pode ser desencadeada com um trauma muito forte. Nós precisamos orar pela mente dos nossos familiares, pela sua mente mesmo. Porque numa hora dessa, muitos podem sofrer traumas psicológicos, emocionais, porque as notícias são ruins, porque o quadro, o cenário, o fundo que está se pintando é trágico, né? Se fala de morte, não se fala de vida. Então nós queremos crer nisso, nós cremos no poder da oração, da cura libertadora e da boa mão que esteja sobre a nossa vida, que nenhum mal nos sucederá. Então nós não podemos sofrer traumas psicológicos ou físicos, porque o medo ele faz isso, seja desde a pequena ansiedade, né, a pequena preocupação que se torna uma fobia.
Então repreenda a ansiedade do seu coração, repreenda a fobia do seu coração em nome de Jesus. Por quê? Porque isso pode causar sofrimento, isso pode causar dor, isso pode causar trauma. E Deus está falando, quando vocês entrarem na terra, está falando ao povo de Israel, vocês não sejam ansiosos, vocês não tenham fobia, não tenham medo, não entrem em pânico, oh, aleluia, não entrem em pânico, porque essa é a palavra de Deus para nós. E a palavra de Deus, ela tem um poder forte, e o que precisa permear o nosso coração, a nossa mente, nesses dias, é a palavra de Deus, é uma palavra de vitória, é uma palavra de fé, né? É um brado todo dia pela manhã sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Por quê? Porque a palavra de Deus vai desensibilizar isso. Como isso, pastor? Nós vamos ver o quê? A coragem entrando, nós vamos ver o ânimo entrando, nós vamos ver que há um sistema por trás disso tudo. O próprio Deus ensina a Josué, o próprio Deus ensina, eu sou com vocês. Não se afastem da lei, não se afastem da palavra, falem dela dia e noite, medita nela, falem nela. Então, isso vai fazer o quê? Vai nos reestruturar. O que nós estamos precisando hoje, como igreja, como cidadãos que somos como humanidade, humanos, nós precisamos nos ser reestruturados no nosso psicológico, no nosso espírito, reaprender. Então tem muito crente, meu irmão, você sabe que eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, tem muito crente que vai aprender aqui, porque em tempo de paz não aprendeu, e vai aprender hoje, vai aprender sozinho. Pastor, é o isolamento. Você vai aprender no isolamento. Tem crente que vai aprender no isolamento. Por quê? Porque no tempo de paz, na igreja, na comunhão, na unidade do corpo, não quis aprender. E vão ter que aprender agora. Porque se não aprenderem, serão sucumbidos por isto. Então hoje, existe um ensinamento em cima disso tudo. E a maioria de nós vamos aprender sozinhos. Vamos ter que nos reestruturar em Deus. É por isso que eu preciso cuidar da minha mente, do meu coração. É por isso que eu preciso reaprender. Né? A cognição é o ato de reaprender, o ato de conhecimento. O homem erra por falta de conhecimento, perece por isso. Né? Talvez você tenha aí, você que é do nosso ministério, tenha aí uma oportunidade, meses aí atrás, de ouvir uma palavra que te encorajasse e você sem entender, e às vezes, muitas vezes, nem dando crédito nisso, mas é isso aí que acontece. Tem uma hora que acontece, meu querido, tem uma hora que acontece. Está hoje aí, uma ameaça, sim, uma ameaça séria, né? E isso prova a fé do crente, isso prova a igreja sempre foi provada, como eu costumo dizer, não é no resort de Salvador, no Ilhéus, não é lá não. O crente é provado nessas circunstâncias difíceis, que hoje a nossa palavra é essa, é só o Senhor para guardar, é só o Senhor para livrar. Meu irmão, por mais que eu lave as minhas mãos com álcool gel, por mais que eu tenha meus cuidados no meio da rua, por mais que eu fique em casa, meu irmão, se Deus não for com a cidade, se Deus não guardar, né, acabou. Porque nós estamos inseridos numa sociedade e se morre ali, morre aqui, se cai lá, cai aqui. Então essa é a humanidade. O que nos traz paz no coração? É saber o Deus que nós servimos, é termos uma aliança com Ele, é observarmos a sua palavra, não levarmos o nome de crente, né? Levar o nome de cristão, de crente, isso é pouco demais. O texto que mais vocês estão vendo aí e analisando, ouvindo outras mensagens, é o texto do Êxodo. É o texto do livro de Êxodo, quando o povo de Israel, na noite anterior à sua saída, o anjo da morte passa. E você vai ver que é uma realidade isso. O anjo da morte passou e a Bíblia diz que quem só seria livre, inclusive os israelitas, se tivesse o sangue na porta. Porque aquele sangue do cordeiro era uma marca, era uma aliança. Deus estava estabelecendo uma aliança. Não quer morrer? Tem uma aliança comigo. Estou falando para você que está fraco, estou falando para você que está distante, estou falando para você que está frio, está desanimado na sua aliança com Deus. A aliança nos protege. O que protege a nossa casa não é nós termos um título de pastor, seja o que for. O que protege a minha vida, a minha casa, é a aliança que eu tenho com Ele. É a aliança que eu tenho com Ele. É a aliança que a minha família tem. É a aliança que você tem com esse evangelho, com a palavra, com Cristo dessa palavra.
A primeira lição que Deus está falando, não tenha medo, porque o medo te tira isso, o medo te paralisa. Né? Ele vai falar, meu filho, você precisa reaprender, você precisa, eu creio nisso, isso é um fato. Meu irmão, o crente vai reaprender no isolamento a acreditar e a ser crente, e acreditar em Deus novamente. Né? A palavra é essa. A palavra é essa. Os homens da Bíblia, os homens que são nossas inspirações, você vai ver que muitos deles se conectaram errados e outros se conectaram certo. É um tempo de se conectar com a fé. É um tempo de se conectar segundo a aliança que você acredita que tem, porque Deus tem contigo. Saul se conecta com medo. Davi, ele se levanta para se conectar com a fé. Então se levante para se conectar com a fé nesse tempo. Nós vamos ver um grande homem de Deus, Elias, se conectar num tempo de dificuldade, de ameaça, igual a essa. Se conectou com desânimo, com desespero, com a morte. Ele falou, eu quero morrer, me mata. Muitos, nós oramos por isso hoje lá, repreendendo o suicídio, porque muitos estarão ameaçados ao ponto de desejar a morte. Mas nós repreendemos isso na vida dos crentes, do povo de Deus, da nossa família, da nossa casa, porque assim como Elias foi encontrado quase morto naquela caverna, Deus vai nos encontrar onde nós estivermos e não vai nos deixar morrer. Nós vamos ver 12 homens com a missão de reconhecer algo que estava estabelecido por Deus. Você conhece a história dos espias, e você vê que existe um relatório negativo. Ei, meu irmão, tira o relatório negativo da tua boca, da tua mente, do teu coração. Né? Os espias do caos, os profetas do caos. O que mais temos hoje são os profetas do caos. Não precisa mais um. Pelo contrário, o tempo hoje é se profetizar a vitória. O tempo hoje é de se profetizar a volta de Deus. O tempo hoje é de se profetizar a vida de Deus. Não o caos. Deixa que a mídia profetiza, deixa que os ímpios profetizam, que as mídias, as redes sociais profetizem isso. Pelo contrário, seja a boca de Deus, profeta de Deus para essa geração, para essa época. Se encha da palavra, se encha do Espírito Santo e se levante como profeta nesse tempo, porque Deus vai te honrar. Josué e Caleb foram esses, 2 profetas que se levantaram, desceram, espias, que profetizaram, eia, subamos e conquistemos, porque o Senhor já nos deu a terra. O que é isso, meu irmão? Eles tinham a palavra de Deus. Qual é a palavra que você tem de Deus para esses dias? O que permeia o teu coração? Medo? O que permeia o teu coração? Desânimo? Porque a outra lei, Deus falou, não amoleça o coração de vocês quando vocês chegarem lá. Eu quero declarar algo, não amoleça o coração de vocês por causa das más notícias, não amoleça o coração de vocês por estarem isolados, não amoleça o coração de vocês por estarem distantes da igreja. Distante da igreja, porque, meu filho, muitos de nós seremos apurados agora no isolamento, porque tivemos a oportunidade de estarmos juntos, mas não levamos sério isso. E hoje, eu creio isso, profetizo, ninguém vai se perder, pelo contrário, sairão melhores, aprenderão, ainda que seja no isolamento. E nós vamos entender isso, né? Nós vamos entender isso. A Bíblia vai falar de Josafá. Josafá, ele começou com medo, mas quando ele declarou que os meus olhos estão postos em ti, Senhor, tudo mudou. Ele procurou o jejum, ele procurou a oração, ele congregou Judá e Israel, eles levantaram um clamor, eles conheciam a sua história, eles conheciam o Deus de Israel e pediram justiça, clamaram por justiça. Se você conhece o teu Deus, se você conhece a tua história, você conhece o Deus que serve, clame nesses dias por justiça. Não fará o Senhor justiça pelos teus? Oh, aleluia! Deus vai fazer justiça pela sua vida, meu filho. Deus vai fazer justiça pela tua causa. Deus vai fazer justiça pela sua família. Livro do profeta Isaías, ele vai dizer isso. Lembre-me, desperte, para que nós possamos entrar num acordo. Deus vai fazer justiça em relação à sua vida. Fica tranquilo. A Bíblia tem 365 não temas. Um não temas para cada dia. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a se fortalecer. Efésios 6, meu filho. Rogo-vos, pois, irmãos, que sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Para quê? Para passar dias maus. E depois disso tudo, permanecerem firmes, inabaláveis. Oh, glória a Deus, aleluia. Você está na mão certa. Tenha certeza disso. Eu quero declarar isso para você, sobre a sua vida. Você que está ouvindo, quero declarar isso sobre a sua vida. A sua vida não está na mão da incredulidade. A sua vida não está na mão dos problemas. A sua vida não está na mão da enfermidade, nem das ameaças de enfermidade. A sua vida não está na mão do desemprego que possa chegar. A tua vida não está na mão dos teus problemas financeiros que podem tentar se levantar. Mas eu quero declarar que a tua vida está na mão daquele que é poderoso, daquele que venceu a morte. Eu quero declarar isso, que a tua vida está na mão daqueles que tem a chave que abre a porta e que ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, que a tua vida está sobre as mãos daquele que é mais do que vencedor, daquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é o leão de Judá, aquele que olha para nós do seu trono e diz que ele desloca o trono em nosso favor para ouvir a oração do justo. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e clamar, se arrepender dos seus maus caminhos, diz a palavra, eu ouvirei, eu tornarei a ouvir a oração deles. Oh, aleluia! E a promessa é que ele sare a nossa terra. Faça da sua casa, faça do seu lar um lugar aprazível para Deus estar. Faça do seu lar um lugar em que gere um ambiente para você viver os milagres neste tempo. Não se atemorize, não desanime. Não desanime, porque Deus é bom. Deus é bom, e a palavra dele diz, eu estarei com vocês, quando vocês virem os inimigos maiores do que vocês, com carros a mais, com números de soldados a mais, não tenham medo, pelo contrário, saibam que eu sou com vocês. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus. Declare aí do outro lado, declare aí para você mesmo, declare aí, levante as mãos e declare, a minha vida está nas mãos de Deus. E dá um brado de vitória aí se você pode, meu filho, dá um brado de vitória. Foi o que ele falou para Josué. Esteja animado, esteja animado, esteja animado, que não te afaste, que não se afaste você do livro desta lei. Medita, leia. Meditar não é só ler, meditar é absorver, meditar é aprender. Oh, aleluia, aprender. Porque quando a gente aprende, a gente bota em prática. Quando a gente aprende, a gente se apropria daquilo que a gente aprendeu. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de promessa, é um livro de direitos. Oh, tem deveres, mas tem direitos. Então entenda isso. Deus fala, não tenham medo. Deus fala, não desanime, não amoleça o coração de vocês ante os inimigos. E por terceiro e último, o que a Bíblia vai dizer, o que a Bíblia vai falar é que a terceira lei, cuidado com a prioridade de vocês. Cuidado com a prioridade de vocês. Prioridade é tudo aquilo é toda a condição que eu esclareço, né? Que necessita de uma emergência, necessita de uma solução imediata. O que tem sido prioridade nesses dias para mim? O que tem sido prioridade nesses dias para você? O que é preferencial hoje na sua vida? O que é emergencial para você hoje? Em tempo de guerra, não tenham medo. Em tempo de guerra, não estejam desanimados. E em tempo de guerra, tenham prioridades acertadas. O homem por si só, ele é procrastinador. O homem por si só, ele deixa as coisas de lado, por si só, ele joga as coisas para frente. Por si só, o homem prefere aquilo que é mais fácil, o lado mais fácil, que às vezes ter prioridade hoje vai pedir da minha vida, vai pedir da sua, que você tenha uma demanda aí de um esforço, que você venha renunciar a algumas coisas. E esse é um tempo de ter prioridades acertadas. Prioridades acertadas. Prioridades. O que vai levar a gente? Como é que nós vamos sair dessa crise? Como é que essa crise não vai chegar à nossa tenda? Porque essa é a palavra. Esse é o direito que nós temos. Não quer dizer que é isso que vai acontecer. Não adianta eu abrir
botar a Bíblia aberta no Salmo 91 e deixar por si só no Salmo 91 agir. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É isso que eu falo. Qual é a prioridade? Será que a prioridade nesses dias é eu voltar para Deus? Será que o que está acontecendo nesses meses, o que está acontecendo hoje, nessa semana, será que não é Deus trazendo sua igreja de novo para uma comunhão efetiva com Ele? Será que não é Deus novamente trazendo o povo deste jeito, através do temor de Deus? Porque como eu falo sempre, digo isso, porque eu discerno isso, que a geração hoje perdeu o temor. E se eu perdi o temor, não adianta, meu filho, essa palavra não entra. Não adianta, não tem aliança sem temor. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Não é trazer a sua igreja para temor novamente, trazer a sua igreja para oração, para a palavra, porque isso precisa permear o nosso coração nos dias de hoje. O que precisa permear a minha vida e a sua vida hoje é essa prioridade, a prioridade de Maria, estar aos pés do Senhor. Meu filho, eu vou falar, posso falar? Eu vou falar. Talvez no tempo de paz você tenha tido tempo. Talvez no tempo de paz você tenha dado tanta desculpa que você vai ser obrigado. Deus parou. Deus está parando gente. Deus está parando família. Deus está tirando do emprego. Para quê, pastor? Deus está tirando da rua. Para você chegar em casa. E para você ter tempo. Para você ter condições de ter Deus como sua prioridade. Já que o teu emprego te atrapalhava. Já que o teu emprego te atrapalhava, segura essa. Já emprego não era a tua desculpa? Então segura isso. Volta para Deus. Não está isolado? Volta para Deus. Não está em casa? Volta para Deus. Qual é a tua prioridade? O que precisa hoje? Meu Deus, eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Eu preciso da tua bênção sobre a minha família. Eu preciso que a tua palavra se cumpra, que a arma forjada não vai seja forjada, seja mandada. Não vai prosperar sobre a minha família. Deus guarda, é Deus que guarda a minha cidade. Oh, Deus dá ordem aos seus anjos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nessa não é o nosso direito pela palavra? Então tenha a prioridade certa, volte para a palavra, volte para a oração. Deuteronômio é um livro de preparação. Isso é tão interessante que eu vou falar aqui agora. Quando esse pastor que está falando com você, ele decidiu jejuar 21 dias. Ô meu irmão, tu não sabe a luta que eu tive para poder gerar isso na vida da igreja. Foram quase 2 semanas para poder fazer a igreja entender que deveria jejuar. Não vou perguntar quem jejuou, quem não jejuou, quem não. Já passei desse nível, meu irmão. Por quê? Porque Deus estava nos preparando. Para quê? Para esse tempo. Porque Deus não estabelece nada sem propósito. Clama a mim e responder-te-ei. E eu quero profetizar e declarar, meu filho, se você que atentou para o comando, para você que entendeu isso, fica tranquilo que nesse tempo de crise, Deus vai te anunciar coisas firmes. Deus vai te anunciar coisas grandes. Porque o que foi estabelecido hoje lá e que nós declaramos é que a minha causa já está decidida. Oh, glória a Deus. A minha causa já está decidida e a sua também. Ah, pastor, mas eu não jejuei, pastor, eu estava desligado. Esse é o tempo de você se ligar, esse é o tempo de você voltar para Deus, esse é o tempo de você deixar de brincar com as coisas de Deus e deixar de brincar com as palavras de Deus. Dizer que é crente, nada, não tem postura de crente, não tem atitude de crente. Ô, meu irmão, não precisa ser pastor para entender que os sinais são da vinda. E uma igreja despreparada não sobe. E eu dou graças a Deus porque eu estou em casa hoje por uma opção de bom senso. Porque vai ter um dia, se Jesus não voltar antes, que nós estaremos em casa sem o direito de nunca mais voltarmos à igreja. E se voltarmos, é para morrer. Mas essa guerra vale. Então não brinque. É tempo de se voltar para Deus. Você que está aí do outro lado ouvindo isso, é tempo de voltar para Deus. Não brinque com isso. Tenha temor do Senhor. Isso é sabedoria.
E a Bíblia diz que quem encontra sabedoria, quem acha sabedoria encontra a vida. E eu posso melhorar isso. Que quem despreza a sabedoria encontra a morte no caminho. Não brinque com Deus. O evangelho nunca foi brincadeira, o evangelho nunca foi para se desprezar, pelo contrário. É um tempo onde Deus vai se mostrar para muitos. O avivamento na história da igreja sempre se manifestou através de uma multidão, de massas, sempre através das crises. O povo se ajuntava e eram avivados. Mas eu quero declarar isso, eu entendo isso. Se haverá um avivamento, se existe uma palavra de avivamento para esse final de tempo, a geração será avivada novamente. Há uma palavra que para os últimos dias o Espírito tomaria, nós seremos avivados novamente. Mas talvez, não sei, isso é uma conjectura, talvez o avivamento seja agora. Aonde, pastor? No isolamento. No isolamento. No isolamento. Avivados. Serão renovados. No isolamento. Porque quando isso tudo passar, quando você voltar para a igreja, você vai voltar melhor. Eu profetizo isso, tudo será melhor quando voltarmos. E Deus use esse tempo para nos convencer. Que Deus use esse tempo para nos quebrar. Que Deus use esse tempo para nos submeter. Que Deus use esse tempo para nos conscientizar que nós temos um espírito, nós temos uma alma. Nós precisamos edificar o nosso espírito. Oh, aleluia. Aleluia. Só as leis da guerra. Não tenha medo. Independente de quanto seja a estrutura, a logística, o número, o Senhor é contigo e você vai prevalecer nisto. Não desista, não desanime, não afrouxe o seu coração. Que Deus adestre as tuas mãos para a guerra, os teus dedos para a batalha. Que Deus transforme, mude os joelhos vacilantes e te coloque em lugares firmes. Oh, glória a Deus por isso. Oh, aleluia. Receba essa palavra nessa noite. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Eu não estou aqui para falar que vai. Meu irmão, eu acredito no direito que eu tenho pela palavra de Deus. Mas eu acredito, meu filho, que vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores, chega de mentira e chega de carne, é em espírito e é em verdade. Você que está firme, se sustente firme. Você que está trôpego, está vacilante, acerte o teu passo. Busca Deus. Proclame o nome dele. E você vai viver milagres sobrenaturais. E com isso tudo, a nossa família estará debaixo da proteção desta palavra. Oh, não vai precisar nem abrir. A minha boca e o meu coração estarão cheios. A minha palavra vai estar liberando a palavra sobre o meu dia, sobre a minha família. Ele vai vir. Oh, aleluia. E você vai ser um instrumento de Deus para essa geração, para esse tempo. Foi para esse tempo que Deus vai levantar profetas, profetas que liberarão uma palavra em meio ao caos. E é isso que Deus quer falar, que Deus quer fazer com a sua vida. É isso que Deus quer fazer e liberar sobre a sua vida. Eu termino aqui, Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso Deus. Nós estamos debaixo de decretos. 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 Você tem se posto debaixo dos decretos? Você tem vivido isso? Você tem vivido isso? Um dos decretos que nós temos estado debaixo, sujeitos, em oração, acreditando que Deus nos deu para vivermos esse ano. O decreto é que no tempo de crise,
nós viveríamos os melhores dias da nossa vida. Eita! Tempo de crise, nós viveríamos os melhores tempos da nossa vida. Quero declarar isso. Decreto número 9. Quando lá fora a pior crise se estabelecer, Deus vai te permitir viver o melhor tempo da sua vida. Eu quero declarar isso na sua vida. Eu quero declarar isso na sua vida. Que por causa das prioridades, quais são as armas? Tenham a prioridade certas. É o 3. Ele vai falar o seguinte, o 5, melhor dizendo. Por causa da sua prioridade certa. Assim como foi na casa de Maria. Deus não vai deixar a sua oportunidade ser roubada. O melhor para você. Repita aí para você mesmo, o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Não é o fim, essa crise não é o fim. Isso é só mais um processo, porque o melhor de Deus está por vir. Acredite nisso. A nossa vida, no decreto número 7, diz que a nossa vida será marcada por sinais, prodígios e maravilhas. Os nossos inimigos não poderão nos resistir. Deus vai nos honrar. Oh, aleluia. Eu profetizo isso e declaro sobre a sua vida para este tempo que nós estamos vivendo. Deus vai te honrar. E esse inimigo não vai poder resistir à unção que há sobre a sua vida. Oh, glória a Deus por isso. E termino com essa tremenda. 4. A minha casa, a minha e a sua. A nossa casa continuará firme. Repita aí, a minha casa vai continuar firme, porque Cristo tem sido o alicerce da casa. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Vou terminar com outro. Eu não vou me afastar do lugar da bênção. Eu não vou